Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aí, Regimento Comum do Congresso Nacional, parte 2, beleza? Vamos deixar meus contatos aí para vocês, Miguel Z. Martins no Twitter, mcompositor @gtalk, @gmail no Gtalk e no Face Miguel Zimmermann Martins. Olha lá, hoje nós vamos falar sobre a ordem dos trabalhos, que legal! Quanto tempo, meus queridos, quanto tempo dura uma sessão conjunta? Em teoria, quanto tempo dura? 4 horinhas, só 4 horas. 4 horas, coisa rápida, vai e volta, 4 horas, coisa rápida. Além dessas 4 horas, a gente sabe que a sessão pode ser prorrogada automaticamente se ao término das 4 horas estiver acontecendo uma votação. Se estiver em votação, prorroga-se automaticamente a sessão ou pode-se prorrogar a sessão também por requerimento ouvido plenário, ou seja, com a votação simbólica do plenário. Quem que pode fazer esse requerimento, galera? Sabe quem pode fazer? Sabe quem pode fazer? O presidente ou qualquer congressista. Em ambos os casos, seja o presidente ou seja os congressistas, tem que fazer a votação simbólica no plenário. Uma coisa importante é que a prorrogação é por prazo fixo, diferente da prorrogação automática, que a hora que prorroga automaticamente, prorroga até o final da votação. Agora, a prorrogação por requerimento tem que estar especificado no requerimento quanto tempo, 15 minutos, meia hora, 1 hora, e o principal, pode-se haver mais de uma prorrogação. Então eu tá rolando a discussão lá, fiz o requerimento, vai prorrogar por meia hora. Ao término, um pouco antes de terminar essa meia hora, pode ter um novo requerimento para prorrogar a sessão por mais 1 hora, beleza? Não tem problema isso acontecer. Pode terminar a sessão antes, durante a prorrogação, você prorrogou a sessão por 1 hora, mas acabou o assunto ou não tem mais membro presente. Encerra a sessão. Esse tipo de requerimento ele não vai ser discutido e também não vai ser encaminhado. Ou seja, você faz o requerimento, automaticamente o presidente vai virar para o plenário e falar: olha, requerimento de prorrogação de 1 hora da sessão. Os que são a favor permaneçam como estão. Beleza, morreu a história. O requerimento está aceito, a sessão está prorrogada. A sessão pode ser suspensa por conveniência da ordem, lembra? Quando está com tumulto grave, alguma coisa assim, ou a qualquer momento, no caso de falecimento de qualquer congressista ou do chefe de um dos 3 poderes. Morreu o chefe de um dos 3 poderes, a sessão é suspensa para luto, né, respeito e coisa e tal. Agora, e no recinto, durante a cerimônia? Você já viu como funciona a Câmara dos Deputados lá, né? O plenário, né? E você sabe que a sessão conjunta se dá no plenário da Câmara dos Deputados. Agora eu te pergunto, por que é lá? Porque é maior, né? É óbvio que é porque é maior. 513 versus 81. Você vai tentar colocar 81 pessoas onde cabem 513, ou você vai jogar os 513 onde cabe 81. Não faz sentido, né, galera? Por isso que é no plenário da Câmara dos Deputados. Durante a sessão solene só podem estar congressistas, funcionários da casa em serviço e representantes da imprensa credenciados. Isso dentro do plenário. O público fica onde? Fica naquelas bancadas laterais, né, que são abertas ao público. Nas sessões públicas, nas sessões secretas não ficam lá, beleza? Em regra, as sessões são públicas, mas não são todas as sessões que são públicas, porque toda regra tem sua exceção, ou seja, elas podem ser secretas. Quando que elas são secretas? Quando líder ou presidente do Senado ou líder de bancada, né, de bloco, de partido ou do governo faz um requerimento. E esse requerimento vai ser deliberado pelo plenário e estabelecida qual vai ser a data dessa sessão secreta. A finalidade da sessão secreta deve constar na proposta, que obviamente não vai ser divulgada. Para a deliberação dessa proposta, o Congresso já funciona secretamente. Então, o presidente pede para todo mundo sair na hora que vai ter a discussão e a votação.
sai imprensa, sai os funcionários não essenciais, ficam só os congressistas e os funcionários essenciais à manutenção da sessão. Aí o que acontece? Tem lá 4 oradores em grupos de 2. Então, 2 oradores primeiro, 2 oradores depois. 2 oradores falam na discussão, um deputado e um senador, por 10 minutos. Depois, dois congressistas, um deputado e um senador, encaminham a discussão por 5 minutos. Quando iniciar a sessão secreta, o presidente pede para galera sair, inclusive o público. O público vai todo mundo para fora. Aí a polícia legislativa tira todo mundo. No caso da sessão secreta, a ata ela é feita pelo segundo secretário, ela é assinada pelo primeiro e pelo segundo secretário e lacrada, fechada no envelopinho, todo bonitinho, bota um selo falando quantos anos que dura aquele sigilo e durante aquele tempo o acesso a essa informação é restrita. Então, no caso, obviamente, não vai ser publicado no Diário da Câmara dos Deputados ou no Diário do Congresso Nacional, né? Porque é secreta, beleza? E quórum de início. Quanta gente precisa ter para começar uma sessão conjunta do Congresso? A sessão conjunta normal, ordinária, ela precisa de 1/6 dos membros de cada casa. Ou seja, conta-se separadamente. Então tem que ter 1/6 dos 81 senadores e 1/6 dos 513 deputados. Se tem 1/6 de uma das casas e não tem da outra, não começa a sessão, beleza? Pode estar uma casa completa, 81 senadores. Se não tiver 1/6 dos deputados, não começa a sessão. A hora do início da sessão marcou para as 8 da manhã. O presidente vai lá às 8 da manhã, os demais membros da mesa ocupam os respectivos lugares e, havendo número regimental, será anunciada a abertura dos trabalhos. Mas e se não tiver presente às 8 da manhã, não tem 1/6 da galera? O presidente aguarda 30 minutinhos. Aguardou 30 minutinhos, não tem os presentes ainda, a sessão não se realiza. Todo mundo volta para casa. Durante a sessão, pode acontecer de ficar sem número mínimo? O deputado vai embora? Pode acontecer. O que acontece? Por ofício ou a provocação de qualquer deputado, o presidente encerra os trabalhos. Então, qualquer deputado, qualquer senador pode virar e falar: senhor presidente, questão de ordem, não temos número regimental para continuar. Aí o presidente vai verificar, fazer a votação, fazer a contagem dos presentes, realmente não tem 1/6 dos senadores aqui. Vamos todo mundo embora, vamos todo mundo embora. Beleza? É assim que funciona, né? No caso, a sessão conjunta ela é composta do expediente e da ordem do dia. Então não tem pequeno expediente, grande expediente e comunicações parlamentares. É simplesmente dividido em expediente e ordem do dia. No caso do expediente, o primeiro secretário vai proceder à leitura do expediente. Nessa leitura do expediente faz a leitura da ata, né? E a ata da sessão corrente vai ser publicada no Diário do Congresso Nacional com um apanhamento taquigráfico, os debates, as deliberações e as ocorrências que tiverem. É publicado na íntegra, salvo aquela do 27/5, que é a ata secreta, a ata da sessão secreta. As questões de ordem e os pedidos de retificação sobre a ata serão decididos pelo presidente. Então o presidente decide, isso não vai a plenário. A primeira meia hora da sessão é destinada aos oradores inscritos que podem fazer uso da palavra pelo prazo improrrogável de 5 minutinhos. Então os oradores são inscritos, vão lá 5 minutinhos cada um, ou seja, 5, 10, vão ser 6 oradores nessa primeira meia hora. Basicamente é isso que fala sobre o expediente, não tem muito segredo, na verdade. Bem sossegadinho, bem tranquilinho. Os avulsos das matérias constantes na ordem do dia serão distribuídos aos congressistas com antecedência mínima de 24 horas. 24 horas antes eles têm que estar com o avulso das matérias que vão ser discutidas e votadas na ordem do dia. Na organização da ordem do dia, as proposições em votação precederão as em discussão.
Isso é uma regra. No Senado é assim, na Câmara é assim, no Congresso Nacional não podia ser diferente. Então, as proposições em votação precedem as em discussão. Por quê, galera? Vamos tirar da frente o que já pode ser tirado da frente. Já pode ser votado? Pode ser aprovado ou rejeitado? Pode. Então vamos votar essa merda logo, depois a gente discute o resto. É basicamente isso que acontece, entendeu? A inversão da ordem do dia poderá ser autorizada pelo plenário, por votação simbólica, por proposta da presidência ou a requerimento de líder. Na ordem do dia, estando o projeto em fase de votação e não havendo número para deliberações, passar-se-á a matéria seguinte em discussão. Ou seja, está rolando uma matéria que está em fase de votação. De repente, esvaziou o quórum, não tem quórum para fazer a votação. O que acontece, galera? Tranca aquilo, suspende a votação daquela matéria e passa para a discussão da matéria seguinte, porque não vai poder fazer votação de nenhuma matéria, então passa-se a discussão da matéria que tiver precedência na pauta. Esgotada a matéria em discussão e persistindo a falta de quórum, o presidente pode suspender a sessão por prazo não superior a 30 minutos, ou conceder a palavra a congressista que dela queira fazer uso durante esse período. Sobrevindo a existência de número para as deliberações, volta-se a matéria em votação, interrompendo-se o orador que estiver na tribuna. Então, durante esses 30 minutos, o tiozinho tá lá todo feliz, né? Tô falando para todo mundo! Voltou o quórum, presidente. Senhor orador, por favor, votação. E começa a votação. Aproveita que tem quórum e faz a votação e deixa o cara ver navio. Não tem essa, vai interromper o orador mesmo. Educadamente, claro, mas vai interromper. Esse artigo 36, como diria o professor João Trindade, eu não vejo uma outra forma de dizer isso, mas tem que botar um asterisco mutante gigante enorme nesse artigo 36, porque ele foi alterado. Ele fala aqui, ó, as matérias, a apreciação das matérias será feita em turno único, um só turno de discussão e votação no Congresso Nacional. Apreciação do veto, matéria de competência exclusiva do Congresso Nacional, vão ser todas em um turno só de discussão e votação, salvo quando for lei complementar, né? E salvo quando for emenda à Constituição. Mas emenda à Constituição é discutido no Congresso Nacional? Não, é discutido em cada casa separadamente. Antigamente havia uma previsão regimental falando que a emenda à Constituição deveria ser feita a apreciação no Congresso Nacional, mas hoje não. Hoje cada casa faz a apreciação separadamente. A discussão da proposição principal, das emendas e subemendas será feita em conjunto. Isso é óbvio. Arguida pela comissão mista a inconstitucionalidade da proposição, a discussão e a votação dessa preliminar antecederão a apreciação da matéria. Ou seja, primeiro vai ser discutido preliminarmente se a proposta é inconstitucional ou não. Caso, olha isso, caso o plenário decida que a matéria é constitucional, isso não pode ser mais discutido. O plenário decidiu que é constitucional, morreu a história, beleza? Vai se discutir o mérito da proposição e não mais a constitucionalidade dela. Mas qual que é a regra para a discussão? A ordem de inscrição. Então, os congressistas que querem falar vão ter que se inscrever, vão falar na ordem por no máximo 20 minutos, alternando congressistas favoráveis e contrários. Ou seja, galera, se na listinha lá tiver 50 nomes, os 10 primeiros são favoráveis, vai falar o primeiro, depois vai falar o 11º. Vai falar o segundo, depois vai falar o 14º, que é o próximo contrário. Então vai alternando favoráveis e contrários para ter uma discussão, senão fica uma rasgação de seda. A discussão vai se encerrar quando? Após falar o último orador inscrito, e se após o término do tempo da sessão ainda houver inscrições a atender, vai ser convocada uma nova sessão para continuar a discussão. Se ao fim dessa segunda sessão ainda tiver gente para falar, a discussão está automaticamente encerrada. Em qualquer caso, ela pode ser encerrada por falta de oradores nessa segunda sessão antes, ou se chegar ao término das 4 horas, ninguém fez um requerimento para prorrogar, a discussão está automaticamente encerrada. Mas ela também pode ser encerrada antes por requerimento para encerrar a discussão de líder
ou de 10 membros de cada casa. Então, 10 senadores e 10 deputados. Ou 10 senadores ou 10 deputados, né? Não é e. Lembra de raciocínio lógico? No caso é líder, 10 senadores ou 10 deputados, beleza? O requerimento é por escrito, após falarem 4 senadores e 6 deputados, ou seja, tem que 10 congressistas terem falado. Depois que 10 congressistas falaram, pode líder, uma comissãozinha de 10 senadores ou uma comissãozinha de 10 deputados fazer um requerimento por escrito, dirigido à mesa para encerrar. Após falar o último orador inscrito, que eles falam por 20 minutos, ou antes da votação desse requerimento, o relator pode usar a palavra por 20 minutos também, beleza? Não pode haver adiamento da discussão. Olha, isso é bem explícito. Não dá no meio da discussão para um deputado ou um senador apresentar um requerimento pedindo para que se adie a votação, mas pode, para adiar a discussão, mas pode adiar a votação. Olha lá, como que pode? A requerimento de líder por até 48 horas, desde que isso não prejudique a apreciação da matéria no prazo constitucional. Então vamos revisar isso daqui? A discussão, em teoria, se encerra na segunda sessão de discussão automaticamente, ou se entre a primeira e a segunda sessão acabarem os oradores inscritos. Ou pode se encerrar também a requerimento do líder, comissãozinha de 10 deputados ou comissãozinha de 10 senadores, por escrito, fazendo um requerimento por escrito depois de falarem 4 senadores e 6 deputados, beleza? Depois que encerrou, um pouquinho antes de encerrar, falou o último orador, antes de encerrar ou antes de votar esse requerimento, o relator da matéria pode usar a palavra por 20 minutinhos. A discussão não é adiável, não dá para adiar a discussão, não dá para deixar para depois. Agora, a votação pode ser adiada por até 48 horas, a requerimento de líder, aprovado simbolicamente pelo processo de votação simbólica pelo plenário, desde que não prejudique a apreciação da matéria no prazo constitucional. Beleza, pessoal? Artigo 41. O requerimento apresentado em sessão conjunta não admitirá discussão, podendo ter sua votação encaminhada por 2 membros da Casa, preferencialmente um favorável e um contrário, pelo prazo de 5 minutos cada um. O requerimento sobre a proposição constante de ordem do dia deve ser apresentado logo após ser anunciada a matéria que se referir. Óbvio, vai anunciar projeto de lei, vai entrar em discussão, ou vai entrar em votação projeto de lei, lá. Você quer alterar a ordem da pauta, você faz o requerimento e pode tentar alterar, adiar a votação, por exemplo, beleza? A retirada de qualquer proposição só pode ser requerida por seu autor e dependerá de despacho da presidência. Compete ao plenário decidir sobre a retirada de proposição com a votação iniciada. Então, regra, pode retirar matéria, qualquer proposição pode ser retirada da ordem do dia? Pode. Primeiro caso, o autor faz o pedido, o presidente despacha porque a matéria não está com a votação iniciada. Aí é o presidente que decide. Segundo caso, o autor faz o requerimento, mas a votação já foi iniciada. O plenário que faz uma votação simbólica para ver se vai tirar a matéria ou não. Artigo 43. Nas deliberações, os votos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal serão sempre computados separadamente. Esse daqui eu ouso dizer que é um dos artigos mais importantes desse regimento. Por quê? Porque ele garante a representatividade das duas casas. Em especial, ele protege o Senado. Por que protege o Senado, galera? 513 deputados contra 81 senadores. Se 400 deputados votarem a favor de uma matéria e essa votação fosse tomada conjuntamente, a opinião do Senado não ia ter importância nenhuma. A matéria está aprovada ou reprovada de acordo com a vontade da Câmara dos Deputados. Agora, com a votação sendo separadas, e olha esse outro artigo aqui, o voto contrário de uma das casas importa a rejeição da matéria.
Ou seja, os 500 deputados aceitaram, 13 se abstiveram, mas 60 senadores foram contrários à matéria, morreu a história, a matéria está rejeitada. Entendeu? Para equalizar o poder das duas casas. É uma forma de tentar que nenhuma das duas casas sobressaia demais. Nós já conversamos sobre isso na aula de processo legislativo constitucional, que isso é uma mentira, mas para a prova é uma verdade. Beleza? A votação começa sempre pela Câmara dos Deputados, com uma exceção. Se o projeto de lei vetado, porém se projeto de lei vetado de iniciativa dos senadores, a votação começará pelo Senado. Se a proposta foi de iniciativa dos senadores, começa pelo Senado. Se foi de qualquer outro poder ou da Câmara dos Deputados, começa pela Câmara dos Deputados. E assim a gente encerra a parte 2 do Regimento Comum do Congresso Nacional. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, realmente, que tenha ajudado. E vamos continuar. Vai assistir a aula 3, daqui a pouco a aula 4 e 5 estão no ar aí. Vamos, que talvez domingão tem prova, beleza? Boa sorte, galera. Bons estudos. Eu deixo aí na tela os meus contatos, quem quiser me adicionar para conversar. Agradeço muito as mensagens que tenho recebido, são bem legais. Vocês aí que estão estudando são joinha. Obrigado mesmo, galera. Um abraço e bons estudos.